Daniel Silveira e Marcos Duval, no desespero com o relator da OEA sobre liberdade de expressão. Esse cidadão que está na sua tela, que provavelmente você não conhece, está causando o maior alvoroço no bolsonarismo. Se chama Pedro Vaca e é o relator da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão. Ele está no Brasil e aí a razão de ele ter vindo, isso ainda não está muito esclarecido. Mas o fato é que ele está aqui para apurar as denúncias feitas pelos bolsonaristas de que a liberdade de expressão no Brasil está em risco. Isso fez com que os bolsonaristas ficassem loucos desde a sua chegada. No começo, desacreditando ele, porque ele foi conversar com o Barroso e os ministros do STF primeiro. Então tem várias postagens falando que ele não passa de um adolescente, que ele era advogado do Barroso, daquele jeito que você conhece a extrema-direita, quando eles pretendem desclassificar alguém. Só que hoje ele resolveu, por alguma razão, ouvir os pessoal da extrema-direita. E agora ele já é maravilhoso. Como sempre, extrema-direita, né? Maravilhoso, tá lá sendo elogiado. E o escolhido, para ser mostrado para ele como alvo, foi o Daniel Silveira. Você lembra do Daniel Silveira, o bombadão, né? O Daniel Silveira que foi preso, recebeu o indulto de Bolsonaro, porque ameaçou tacar um gato na cara do ministro Alexandre de Moraes, entre outras coisas. O Daniel Silveira foi parado no Trending Topics, até agora o assunto mais comentado do Twitter, por quê? Como eu te disse, os bolsonaristas estão lá fazendo várias postagens porque o cara tá ouvindo o advogado do Daniel Silveira. Nessa publicação eu vou mostrar maiores detalhes sobre isso para você. Mas se você está chegando agora por esse canal, senta o dedo no like, inscreva-se, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade que mais cresce aqui no YouTube, pelo menos na nossa cabeça, beleza? Agora que eu sei que você já fez aquele pacote youtubístico, vamos dar uma passada pelos fatos, tá? Folha de São Paulo. Relator da liberdade de expressão da OEA se encontra com PF e recebe minuta do golpe. O relator para a liberdade de expressão, Pedro Vaca, esteve nessa segunda-feira com integrantes da Polícia Federal. Como eu te disse, o bagulho começou ontem. Ele foi se encontrar com a PF, se encontrou com o Barroso, se encontrou com o Moraes. Tem alguns vídeos. No encontro com a PF, segundo os relatos, Vaca recebeu o documento encontrado pela investigação na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com uma proposta de golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro. A conversa foi no tom de garantir que a ação da PF foi proporcional e meticulosa, em resposta à tentativa do golpe de Estado. Então, o cara veio. Há alguns relatos de que foi a convite do Barroso, há alguns relatos de que foi por denúncia dos bolsonaristas. Ele se encontrou com o Barroso, como você viu nas fotos, e na saída ele foi assediado por alguns repórteres ali e ele não deu muito moral. Vou mostrar o vídeo para vocês. Relator, conversa conosco um pouquinho. Relator Pedro Vaca, por hablar con la prensa, un minuto, por favor. Pouquinho. Relator Pedro Vaca, por hablar con la prensa, un minuto, por favor. Aí está ele, né, saindo dos prédios, que eu imagino que seja o STF. É muito parecido ali em tudo, mas eu imagino que seja o STF. O cara falou, pode falar com a imprensa, por favor. Ele não deu moral e entrou num carrão ali diplomático, daqueles carros que ficam ali, ó, carregando o pessoal perto do Palácio do Planalto. Aqui é naquele sentido de mostrar pra você que os bolsonaristas estavam desmerecendo ele ontem. O cara disse: só eu que acho que Pedro Vaca, relator da CDI, Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, que veio ao Brasil apurar as violações de direitos humanos, veio só pegar uma gravata bonitinha do STF com o ministro Barroso. Então, levantando suspeição sobre a sua capacidade. Outras publicações que eu acabei perdendo faziam menção a ele ter sido advogado não sei quem. Veja, assim como o próprio Barroso recebia esses ataques, ele era advogado do PT, também fizeram ataques ao relator da OEA, dizendo que ele seria um ex-aluno, teria escrevido um livro com o Barroso. Era nesse nível a denúncia. Vendo esse livro, ele escreveu um livro com o Barroso, portanto ele é desqualificado. Ele foi aluno do Barroso, portanto ele é desqualificado. É amigo do Barroso, foi advogado do Barroso. Várias postagens nesse sentido. Mas hoje, por alguma razão, ele foi se encontrar com os representantes parlamentares, afinal de contas foram eleitos, para ouvi-los. Você tá vendo aí, né, ele ouvindo os representantes da extrema-direita, com até direito à teleconferência ali do deputado da SWAT, o senador da SWAT,
O senador que todo dia tinha um pendrive bomba para explodir o governo. Toda a cúpula nojenta tá aí. Tem um outro vídeo que mostra ele falando com o advogado. O advogado do Daniel Silveira, que fez questão de postar no seu próprio perfil que o assunto Daniel Silveira estava bombando. Daniel Silveira foi a porta de abertura do inferno aqui no Brasil. Daniel Silveira é a jurisprudência. Tudo que vai contra os parlamentares hoje usa o processo de Daniel Silveira, que foi condenado. Só para finalizar, Daniel Silveira foi condenado por expressar as suas palavras. Ele era um parlamentar no exercício do seu mandato e o ministro e todos os demais do Supremo desrespeitaram o artigo 53. Por quê? Prenderam e condenaram uma pessoa por expressar. Então a liberdade de expressão no Brasil, ela foi violada e o Daniel Silveira é o exemplo mais claro, e hoje ele está cumprindo, sim, ele está cumprindo pena, 8 anos e 9 meses em regime fechado, e está lá em Bangu. Inclusive, nesse documento que eu entrego a Vossa Excelência, tem toda a história do Daniel em resumo, tá? Eu queria só, para finalizar, que tem um pendrive aqui. Em 2021, doutor Pedro, eu fiz a denúncia lá na CIDH, lá na OEA, de tudo isso que eu narrei para o senhor aqui. Então, 2021 está tudo aí nesse pendrive. Eu gostaria muito que Vossa Excelência apreciasse que eu não trouxe aquele calhamaço, porque tem, eu acho, umas 8.000 folhas aí. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eles falam, né? Provarem o que dizem é outra instância. Bom, tá aí. O chorume